Procon. Olha, nós vamos continuar falando de cultura, como prometido no bloco anterior. Eu tenho o prazer de receber o escritor Arthur Cavalcante, que é autor do romance de fantasia Mestre de Guerreiro, Entre a Coroa e a Flecha, e realiza 3 atividades na 9ª edição da Bienal Internacional do Livro aqui em Alagoas. Palestra, autógrafos e oficina. Arthur, um grande abraço para você. Muito obrigado, inclusive, pela visita. Parabéns pela obra que já está aqui do meu lado. Gostaria que você falasse quem é Arthur, né? Arthur, que é o responsável, né? Vamos trazer aqui, o nome dele é Arthur Cavalcante, professor, autor dessa obra. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu sou alagoano, eu sou arapiraquense. Opa. E morei a vida inteira em Marechal Deodoro. Então, eu hoje dou aula no Instituto Federal do Rio Grande do Norte e atualmente faço doutorado no Rio Grande do Sul, então sou um tanto nômade nesse aspecto. Inclusive, no próprio Rio Grande do Sul, desenvolvo atividade em letras, escrita criativa, desenvolvendo um outro romance com a temática do guerreiro. Então, lá eu já aproveito para fazer essa ponte entre a nossa cultura popular e o modo como Porto Alegre também se desenvolve, que eles também estão ávidos por novas narrativas. Isso é muito importante. Eu gostaria que você falasse o que é que te inspirou em trazer, através de uma obra, passagens do guerreiro alagoano. Bem, eu acredito que todos nós, alagoanos, estejamos diante de um problema sério, que é os guerreiros estão morrendo, os mais velhos, e os mais novos não querem continuar. E isso gera uma série de transtornos, porque para você perpetuar o folclore, você precisa de uma série de engajamentos emocionais. Então eu percebo que muitos alagoanos possuem essa motivação de sempre quererem contribuir de alguma forma. Então eu, estando fora de Alagoas, eu morei 6 anos e meio em São Paulo, estou morando no Rio Grande do Norte, estou no Rio Grande do Sul, então assim, o meu próprio estado, eu tenho pouco contato na minha localidade, enfim. Então eu pensei, de que maneira eu posso contribuir de alguma forma de longe? E eu percebi que o imaginário, nesse caso, é o mais importante. Com certeza. Porque percebo eu que os mais jovens não continuam por alguns motivos. Entre eles, alguns dizem que é coisa de velho, ultrapassado, outros até sentem vergonha. E esse mesmo jovem que afirma esse tipo de pensamento está usando uma camisa com a última série lançada. Sim. Ou seja, ele está ávido por bons personagens. Então, não é problema de ler, nem problema de entrar em contato com boas histórias, é de conhecer. Então, eu provo no livro que nós não devemos em nada para as últimas séries que envolvem fantasia, que envolvem conflitos políticos e, claro, a gente sair daquela estética do folclore. Eu sempre brinco dizendo que nós alagoanos conhecemos muito a cosmética do folclore, mas não a dramaturgia do folclore. Quem é o personagem, quais são os cenários. Quando a pessoa conhece, aí ela se envolve emocionalmente. Então, a minha contribuição, que eu pensei lá atrás, foi: eu lido com narrativas, já trabalho com ficção, então se a gente não pode imaginar uma outra realidade, como é que nós vamos viver essa realidade? Então, Sim. por que não contribuir de antemão com um livro de fantasia em pé de igualdade com grandes narrativas? Parabéns, Arthur. Né? Estamos aqui com o Arthur Cavalcante, ele que é escritor arapiraquense, né? Mas com rodagem suficiente, né? Para poder trazer, entre outros assuntos, essa obra que nós estamos mostrando, Entre a Coroa e a Flecha, que trata de situações de passagens do guerreiro alagoano. A 9ª Bienal Internacional do Livro, o que é que significa para você participar nesse lançamento e o envolvimento com a sociedade, que acaba, no final das contas, sendo mais importante também para poder conhecer mais a obra? Não só o Arthur Cavalcante, mas a obra que você produziu. É interessante porque a temática é alagoana, mas quando eu lancei no ano passado, foi no próprio Instituto Federal. Certo. Então, eles também têm outras manifestações folclóricas, algumas mais parecidas e outras distintas, mas para eles foi até não vou dizer um choque cultural, mas uma inclusão cultural. Então, agora em Alagoas, eu tenho a oportunidade de dialogar diretamente com aquelas pessoas que o tempo todo, no ciclo natalino, de 24 de dezembro até 6 de janeiro, sempre assistiram ao Guerreiro, e eu vejo muitas pessoas chegando até mim, que são mais velhas, que dizem: olha, eu dançava Guerreiro, que bom que você está propagando essa ideia para a nova geração. E a nova geração, hoje, chega para mim, e está acontecendo agora no Jaraguá, muitos chegam dizendo: eu nem sabia que era tão interessante assim. Ou seja, então a gente percebe na fala das pessoas alagoanas esse acolhimento. De um lado, os mais velhos revendo o passado e observando a importância, e os mais novos dizendo: caramba, eu quero me engajar emocionalmente nisso. Então, para mim é muito importante, já que eu, sendo alagoano, por que não dialogar diretamente com aquela comunidade local que mais precisa? Então, essa necessidade, ela é, acima de tudo, cultural, de fomento
o folguedo alagoano, seja qual manifestação for. No caso do livro, ele foca especificamente no Alto de Guerreiros, mas poderia ser qualquer um, porque estão todos igualmente importantes. Arthur, eu gostaria que você falasse dos desafios. Quanto tempo demorou para que a obra pudesse ser finalizada? Quais os caminhos que você teve que superar como obstáculo? Chegou em algum momento mudar um pouco a rota durante a elaboração da obra, durante a criação, durante escrever a obra? Sem dúvida. Acho que qualquer processo criativo envolve um amadurecimento constante. Eu demorei em torno de 5 anos para escrever a obra por um motivo simples. Eu saí de Alagoas, fui para São Paulo, aí fui para o Rio Grande do Norte. Então, esse deslocamento por causa do trabalho, de provas e alunos também, porque eu sou professor, acaba atrasando um pouco, já que nós brasileiros não temos essa dedicação exclusiva para a escrita. Normalmente nós temos outros trabalhos que garantem nossa renda e a escrita vem como um adendo na nossa atividade criativa. Então, demorou em torno de 5 anos e alguns desafios foram... um deles, por exemplo, muitos escritores de fantasia criam línguas novas para suas narrativas. Já eu decidi abordar o tupi antigo, que foi a língua que os portugueses ouviram quando desceram aqui no Brasil. Só que não existe mais tupi antigo. Então eu tive que, o tempo todo, pesquisar em dicionários de tupi antigo, ler artigos a respeito, porque o nome das ruas, alguns objetos são sempre referidos com o nome em tupi. Porque você tem a variação moderna e tem a variação antiga. Então, isso foi um desafio que até demorou um pouco a obra. Eu não queria colocar alguns nomes, como acontece genericamente, mas que eles tivessem um significado. Colocando uma língua que não existe, aí já temos um problema mais. Que tipo de palavras você conseguiu, pelo menos dentro dessa profunda pesquisa que realizou, colocar nessa obra, por exemplo? Exemplo, uma das grandes questões que nós vivemos em Alagoas é a dependência econômica da cana-de-açúcar. Em tupi antigo é taquareém, talvez seja a palavra mais importante. Opa. Porque para os guerreiros, taquareém é um vínculo econômico e para os índios também existe um vínculo econômico. Mas, ao mesmo tempo, existe a questão da terra. Então, como conciliar essas duas coisas? De um lado, você tem a taquareém, que se expande, de um lado, mas, ao mesmo tempo, tira do outro. Mas quem tira ou quem expande depende do ponto de vista. Então, os personagens, essa é a grande beleza da ficção. A gente se coloca no ponto de vista dos personagens. Certo. Nós alagoanos, quando acompanhamos o espetáculo do guerreiro, nós vemos que há, de um lado, os próprios guerreiros e, ao mesmo tempo, os índios. E eles dois são abordados em ambos os pontos de vista. Então, o leitor tem a oportunidade de se colocar no lugar dos dois. Então, de um lado, a gente pensa, não, realmente, eu entendo o ponto de vista guerreiro. Aí, daqui a pouco, fala, caramba, eu entendo o ponto de vista do índio. Eu entendo o ponto de vista. Então, é esse conflito de interesses que dá uma boa narrativa. E esse é um grande desafio, você conseguir conciliar os dois pontos. Porque nós, seres humanos, não somos nem tanto o preto do branco. Sim. Somos sempre cinzentos. Então, temos a nossa luz e a nossa sombra. Trabalhar isso em cada personagem é um desafio que exige um estudo de dramaturgia muito grande. Você trabalhar com os diálogos que traduzam esse tipo de referência sem perder de vista as próprias anotações do Theo Brandão. Porque o Theo Brandão, quando ele escreveu a dissertação de mestrado dele, ele traz o espetáculo durando horas. Então você tinha 5, 6, 7, 9 horas de duração do guerreiro. Hoje em dia você vai no ciclo natalino, na Ponta Verde, por exemplo, em que tem vários espetáculos, eles se apresentam em 20 minutos, meia hora, e nós alagoanos não conseguimos nos engajar emocionalmente. E é natural isso. Não é culpa nem do alagoano, nem do próprio grupo. É uma conjuntura, hoje em dia, muito mais rápida, a paciência das pessoas também. Mas caímos de paraquedas no meio de uma série, que é uma verdadeira série, né? Nos padrões de hoje, no Netflix, por exemplo. Sim. Nós temos 9 episódios de 1 hora, porque são 9 horas, então eu romanceei essas 9 horas. Quando a pessoa lê o livro, ela não só aprende sobre o guerreiro, mas, acima de tudo, ela entra em contato com uma boa história. Talvez a boa história seja o meu projeto a curto prazo. A médio e longo prazo é tentar mudar o imaginário alagoano, nordestino e, quem sabe, no futuro, no Brasil. Eu espero que você alcance esse objetivo mesmo, porque tem um papel também, né, uma contribuição muito importante para a cultura e para o acréscimo intelectual das pessoas dessa obra. Eu gostaria que você falasse da obra de uma maneira mais isolada. Ela retrata o quê? O que é que ela conta? Existe um personagem específico neste romance? Vamos falar um pouquinho de uma maneira contextualizada do que a obra vai trazer para os leitores. Bem, ela está prevista como uma trilogia. Então, hoje nós temos a saga, que se chama Mestre de Guerreiro, e o volume é Entre a Coroa e a Flecha. Nesse A Coroa e a Flecha, nós temos um personagem que é Simão, e ele tem problemas seríssimos com o pai dele. Ele é mestre, no caso o pai é mestre de guerreiro,
E ele quer muito que o Simão seja o contramestre, que é aquele que assume o lugar do mestre quando o primeiro está ausente. Só que ele não quer se envolver, por uma série de questões mesmo de traumas familiares. Ele perdeu a mãe quando jovem, e a mãe era uma das incentivadoras. Então, quando ele perde a figura feminina, ele acaba pensando, caramba, eu perdi minha mãe, perdi meu sentimento de engajamento emocional. No fim das contas, o pai, ele falece e Simão está diante de uma guerra iminente. Então, de um lado, nós temos grupos que querem desestabilizar a organização mais importante, que é a hierarquia, com Mateu, com o palhaço, embaixador, o general. E, ao mesmo tempo, nós temos a guerra com os índios, que também é algo iminente. Então, ele está com duas frentes de batalha, um ser muito ferido, porque nós somos icebergs, né? Ele só mostra a ponta, mas por baixo do oceano ele está completamente ferido, e ele teme se tornar exatamente como um pai. Porque o pai era um bom governante, ele era um bom mestre. Mas se ele for um bom mestre, ele se assemelha com aquela pessoa que ele não quer. Então, é uma dicotomia emocional e, ao mesmo tempo, política. Arthur, muito obrigado. Parabéns pela sua iniciativa e volte outras vezes aqui no programa. Boa sorte na Bienal Internacional do Livro. Agradeço imensamente a oportunidade, fico feliz. Conversamos com o professor e escritor Arthur Cavalcante, ele que é responsável por essa obra Entre a Coroa e a Flecha, aqui no TV Mar News. E vamos, nesta sequência de programa, trazer mais informações, porque aqui no TV Mar News a notícia não para. Vou para a câmera